Bom dia, sexto ano. Bom dia, professores e alunos. Uhul! Sexta-feira. Olá, hoje essa aula é o bicho, hein? Hoje o negócio vai pegar aqui. Vamos lá. Tema da aula: análise e interpretação de texto, reportagem, hein? Habilidade do currículo paulista, hein? Ler e compreender, selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes. Romances, infanto-juvenis, contos populares, contos de terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas, poemas, entre outros, expressando a avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas e autores. Eu sou a professora Andréia e eu vou mediar a aula da professora Dani. Bom dia, Dani. Bom dia, Andréia. Bom dia, alunos. Tudo bem com vocês? Sextou. Eu tô vendo um monte de gente colocando no chat aqui. Uhul, sextou. Sextou com essa de saudade. Saudade de acabar a pandemia e voltar pra rua, né? É. Porque voltar pra escola, é saudade de voltar pra escola, Andréia. Saudade da escola, com Da certeza. escola, dos professores, né? De todo mundo. Bom, bora lá. Hoje nossa aula é o bicho, é o título da nossa aula. Objetivos na tela aí para vocês. Realizar leitura e análise do texto, reportagem, levantamentos prévios e realizar interpretação textual do texto, reportagem. Como o chat já está aberto aí com muitos bons dias, teve gente que perguntou assim, que aula é? Fala sério, Andréia. Quanto tempo a gente já está aqui? Ainda não reconheceu a professora Andréia e a mim? Como é que pode? Aula de língua portuguesa. Pode ser que ele seja novo. Seja bem-vindo, então. Pode ser que seja novo pode aqui pra ser, gente. Né? Seja bem-vindo. Aula de língua portuguesa. A Andréia, ela é fofa, né, Andréia? Eu gosto disso, ó. Para você. Então, vamos lá, amores. Interação aí para vocês. Você sabe o que é um animal silvestre? Responde aí para pro. Vou dar um minutinho só, porque como o chat já está aberto, agora já está para responder direto. O que é um animal silvestre, na sua opinião? E aproveita e dá exemplo para mim de algum, certo? Beijo, já voltamos. 1 minuto. Aí, André, o que eles colocaram? Vamos lá. O Cauê colocou animais que moram na selva. O Arthur, animal que mora na selva. A Amanda, um animal da floresta. A Maria Gabriela, animais que vivem na floresta, na selva. É o que eles mais estão colocando. A Prodenise colocou animais das matas aqui do lado de casa. Será que é a Prodenise que a gente leu o texto, hein, Pro? Ela mora em Lindóia, né? E a vista da casa dela é linda. Muito bonita, né? Então, vamos conferir aí, gente. O que é um animal silvestre? Animal silvestre ou selvagens. Então, muita gente colocou da selva, já fez essa brincadeira aí com a palavra, legal. São todos os animais que vivem ou nascem em um ecossistema natural, como florestas, rios e oceanos. Achei engraçado que todo mundo colocou floresta, né? E esqueceu dos outros, como é que eu posso dizer? Ambientes. Aí nós temos os rios, nós temos os mares, os oceanos, enfim, né? E aí, não só a floresta como terra, temos o outro elemento aí, água. Mas vocês foram bem, acertaram. Aí, eita, que tem uma resposta aqui, tá pulando um slide. Não coloca na tela esse slide não, gente. Volta aqui a tela para mim, aí. Eu vou perguntar. Ah, não, tá certinho, pode colocar na tela. A professora tá louca, sexta-feira. Agora sim, atividade 1. Que bicho é este? Você conhece os animais silvestres ou selvagens da sua região? De onde você mora, certo?
Por exemplo, eu e a Andréia, a Andréia não, porque a Andréia mora no ABC. Uhum. Andréia, você conhece da sua região? Não. Aqui da Grande São Paulo é mais difícil ter animal silvestre, porque é prédio, cidade, então, né, não tem. Agora, quem mora, de repente, na Zona Norte, nós temos alguns lugares que é mais cercado, mata, alguma coisa assim. Temos Mairiporã, temos o Horto Florestal. Pode ser que ali tenha algum animal silvestre dentro do seu habitat natural. Cita aí para mim se você conhece dentro da sua região, tá bom? Pode até colocar o nome da cidade pra gente. Pode, também. é Legal. ótimo. Boa, Deia. E aí, você já teve a oportunidade de ver algum animal silvestre ou selvagem? Onde? Então, até dá para responder as duas perguntas juntas aí, se você conseguir, ok? 2 minutinhos. E aí, Andréia? Vamos lá. O Enzo falou que já viu na cidade dele em Capivara, ele não colocou qual era a cidade, mas já viu cobra também. A Isabela é de Ferraz de Vasconcelos e o Arthur é de Mogi das Cruzes. E os dois disseram que vem capivaras. Capivara achei interessante, porque capivara, na verdade, vocês fizeram até eu me lembrar. Já vi capivara no Rio, agora eu não lembro se foi Rio Tietê ou Rio Pinheiros. Eu acho que foi Rio Pinheiros, que é Pode inusitado, né? Uhum. Porque eles ficam dentro da cidade de São Paulo. Pelo menos uma parte deles, tá, gente? Eu sei que a nascente é em outro lugar. E tem capivara. Capivara parece que ela brota, realmente. Tem vários lugares. E outros, né? A Giovana também falou. A Giovana é de Piracicaba. E ela colocou capivara, lontra e onça. A Ana Beatriz, ela não vê na próxima cidade, mas ela já viu no zoológico da cidade de Campinas e de Americana. Muitos colocaram na 2 no zoológico, né? E alguns colocaram também em sítio. Então, se for para algum sítio... Ou na estrada. O José Carlos colocou na estrada. O Eduardo colocou um javali. Interessante javali também. Eu vi que alguém colocou, a Isabelle colocou macaquinho. A leopardo. A Pro Rosa colocou capivara e ela é de Jaboticabal. Obrigada, Pro. Muito obrigada. Então, ok, aí eram respostas pessoais mesmo, né? Então, era para verificar se vocês já tinham visto, já tiveram contato. Agora, quem está aí com o material... Essa situação de aprendizagem é a 2. Eu não sei exatamente a página, porque eu não recebi esse caderno do aluno fechadinho para eu mencionar a página, mas é a situação de aprendizagem 2, tá bom, gente? Então, dá uma olhadinha que tem essas imagens lá. E aí tem essas 3 imagens. Tatu, anta e esquilo. Já viu os 3, Andréia, pessoalmente? Já vi os 3. Todo mundo aqui da produção está aqui também. Já viu também, né? Porque são animais de encontrar facilmente. E aí é o seguinte,
E eles estão rindo ainda, porque anta, né? Sentido figurado. Eles estão rindo do sentido figurado. Vocês vão me entender Eu aí fiquei de até casa. com medo agora. Ficou, né, Quando você André? perguntou, vocês viram? Se é que eles responderam, eu tô vendo. Fiquei até com medo agora. Agora, na atividade 2, a gente vai fazer aí mais alguns levantamentos prévios, só que agora relacionado ao texto. Então, tem lá, lar, docilar, ops. E aí, Andréia, lar, docilar, ops. Ops. Esse é o título do texto que leremos a seguir. Pode abrir o chat para mim. Você já ouviu esta expressão antes? Lar, docilar? O que acha que ela sugere? Então, responda aí para mim. 2 minutinhos, se você já ouviu antes. Vocês vão responder sim ou não, obviamente. Uhum. E por isso que é 2. O que você acha que ela sugere? O que ela quer dizer, na sua opinião? O que ela está sugerindo, tá bom? 2 minutinhos. E Andréia, Olha, muitos Dani, já ouviram, né? já. E o que sugere para eles? Olha, eles estão super poéticos hoje, viu? Ai, que fofo. Olha só que bonitinho, Vinícius, ó, colocou, ela sugere nosso abrigo, o melhor lugar do mundo pra gente. Olha que bonitinho. Bonito. Aí o João Marcelo, sentimento de prazer quando chega à sua casa depois de tempos. Também. Ah, pode falar. Pode, vai lá, Déia. O Daniel colocou, sim, estar em casa é ótimo. Fala meu nome, eu te amo. Ó, é pra você. Pronto, falamos. A Amanda colocou que sugere conforto, né, do lar. A Yasmin, onde você se sente confortável e seguro. Muito bem, hein? Gostamos das respostas, gostamos de respostas elaboradas. Muito bem, meus E olha amores. que graça a Ana Laura. Sim, na minha casinha de bonecas. Olha só. Muito fofo, gente. Então, a gente vai continuar aqui com esse levantamento prévio. Depois a gente verifica as respostas, certo? A 3 agora. Por que o uso das reticências? Reticências, até coloquei entre parênteses aí esses 3 pontinhos. Eu tenho vício disso daqui. Eu tenho um problema para escrever. Eu sei o uso da reticência, só que, Andréia, eu não uso vírgula, eu não uso ponto no WhatsApp, por exemplo. Eu quase sempre escrevo com reticência. Vamos combinar que dá mais trabalho, que eu tenho que pôr 3 pontos seguidos. Mas é um vício meu. Na escrita, pelo WhatsApp. Quando eu vou escrever normalmente, não. Eu escrevo normal. Você também tem esse vício? Não, eu tenho. Acho que possivelmente porque a gente está tentando reproduzir a fala, né? Que às vezes na demora escrita. mais, estamos Então, pensando. aquele tempinho é o tempinho que a gente para de falar um pouquinho Pois e é. retorna, né? O André já deu dica aí, hein? Então, por que será que ele usou a reticências aí, tá? Na 3. E na 4,
por que a palavra ops foi utilizada e o que ela significa. E olhem que depois do ops nós temos uma exclamação aí também, que faz todo sentido. Então, respondam a 3 e a 4, separadamente, tá? 2 minutinhos. E aí, André, o que eles colocaram? Olha, a Nayara colocou porque ele ou ela deu uma grande pausa. E isso na 3. É só a 3 que você quer ou você quer as duas já? Tem mais da 3? Tem. Vamos lá. É porque eles colocaram junto. Se você quiser ler junto para facilitar pode, também, porque assim eu vou subindo. E aí ela colocou que na 4, que o ops significa porque alguma coisa deu errado, aconteceu errado, né? De errado. Porque acontece algo depois, o Marcelo disse, na 3. Tá? Tá. O Gabriel disse, para dar exclamação. O Matheus, porque tem continuação. E o 4, porque é o nossa. Porque é o nossa casa, significa opa. Opa, tá. A maioria colocou no sentido de continuação, né? A Sofia colocou na 4, porque ela errou alguma coisa. Ops, também. O ops também, eu uso bastante. Exatamente. Você usa bastante? Quando eu estou escrevendo e deu alguma coisa... Como eles falam, deu ruim, não deu ruim, né? É o deu ruim, deveria ser ruim, mas eles falam ruim. Deu ruim, né? Deu ruim. Aí eu coloco ops e faço a correção, né? O Felipe colocou na 3 para explicar melhor o significado e na 4 ele colocou porque ele fez algo sem querer. Interessante porque, assim, a gente vai verificar se essas respostas aí, elas realmente são elas que vão aparecer aí no nosso texto, tá? Mas o lar docilar, quando a gente chega em casa, de repente, depois de uma viagem, ou depois de um dia de trabalho cansativo, alguma coisa assim, a gente fala, ai, lar docilar, parece que tem algo implícito ainda, que vai continuar falando alguma coisa, não parece, Andréia? Que tem mais alguma palavra, mais alguma coisinha ali. E sugere, na verdade, o que eles falaram, né? No começo, conforto. Exatamente. Né? Não existe lugar melhor. O ops é até uma interjeição, né? A gente usa para várias coisas. Batemos o dedinho na quina. Ops! Embora eu fale outra coisa, tá, gente? Eu não posso falar que é ao vivo, não, que eu falo quando eu bato o dedinho na quina. Mas deu alguma coisa errado. Ops! Né? Vocês colocaram vários desses sentidos aqui. Então, a gente vai verificar para ver se é isso daí. Então, vamos ler o texto agora? Bora lá ler o texto. Deixa eu aumentar aqui a minha tela para ficar mais fácil. Dé, eu leio um parágrafo, não. Eu leio um slide, você lê o outro? Pode ser? Pode ser. Então, tá bom. Leitura do texto aí acompanhando na tela.
Vamos ler o texto e verificar se os levantamentos que fizemos se confirmam, ok? Estamos em julho de 2020. O mundo parou por causa de uma pandemia. De acordo com um estudo elaborado pela Global Access to Justice, cerca de 92% dos países adotaram medidas especiais para combater a disseminação causada pela Covid-19, de modo que 47% desses países proibiram totalmente que a população saísse de casa, exceto para compra de alimentos ou medicamentos. Em 20% dos países, a saída é permitida, mas com limite de pessoas e de tempo. Com isso, boa parte dos humanos resguarda-se em suas casas e, nesse contexto, cenas inusitadas estão sendo registradas nos mais diversos lugares, principalmente nos espaços urbanos. Apesar de tanta tristeza e incertezas que o vírus vem causando, ocorreram alguns impactos positivos no meio ambiente em consequência da restrição de atividades humanas. Com os veículos circulando menos, as indústrias paradas e as pessoas ficando mais tempo em casa, a natureza tem reagido favoravelmente e, aos poucos, surgem cenas únicas no mundo. Alguns animais que antes nem se aproximavam das cidades podem ser vistos passeando pelas ruas livremente. Plantas voltaram a florescer, porque não estão absorvendo tanto dióxido de carbono emitido pelos veículos. Na Índia, milhares de tartarugas chegaram às praias para pôr seus ovos, em locais onde não mais haviam sido avistadas durante o dia. Pessoas de diversos países também relatam terem visto animais selvagens incomuns, como um urso pardo que apareceu na cidade de Madrid, na Espanha, perambulando pelas ruas. De acordo com especialistas, esses fenômenos têm ocorrido devido à ausência de pessoas nas ruas, pois os animais não se sentem mais ameaçados. O distanciamento social também está proporcionando um aumento significativo da população de abelhas no mundo, pois várias espécies de flores silvestres estão crescendo livremente nos parques e marginais de todas as cidades, beneficiando tanto abelhas como borboletas, pássaros, morcegos e muitos insetos que se alimentam de plantas, flores e frutas. A pandemia trouxe muitos prejuízos, mas é certo que a natureza tem sido grata a ela, principalmente por estar, Porque está? tá errado aí, tá? Por estar se recuperando como nunca havia acontecido antes. Este texto está no caderno de vocês, certo? Foi escrito por Simone Paixão e foi elaborado especialmente para o caderno do aluno, para a atividade que a gente vai fazer. Agora é o seguinte, nós lemos o texto, certo, Andréia? Já deu para entender o porquê desse ops, não deu? Deu. Lar docilar. Primeiro eu vou fazer essas perguntinhas, depois tem a análise de texto e a gente volta com ela. Se eu esquecer, você tenta me lembrar? Se você conseguir? Tá. Então tá bom, porque eu não coloquei elas aí para a gente reafirmar, mas eu acho importante a gente confirmar se a gente estava certo em relação ao que pensamos, certo? Então vamos lá, atividade 3, análise textual. Responda aí no chat para a Pro. Que gênero textual é este que acabamos de ler? Quem ficou atento aí na aula, eu falei isso no tema. Eu não, a Andréia falou. E 2, em sua opinião, qual é o objetivo deste texto que nós acabamos de ler? 2 minutos também.
Estou orgulhosa. Temos muitas respostas Muitas aí respostas. e gostei da maioria. Diga, Dé, o Uhum. que eles Então, colocaram? vamos lá. Ó. Em relação à primeira, a Isabelle, a Micaela, o José Fernando, a Maria Eduarda, o João Paulo disseram reportagem. Tá? O Wesley também colocou reportagem, e aí eu já vou passar para a segunda, já leio a dele e vou lendo os Tá. outros. E ele colocou que é informar que os animais e as plantas estão aparecendo nas ruas. O Arthur também colocou reportagem, colocou informar o leitor. O Vitor Mateus, em relação à segunda, disse dizer os impactos que o Covid causou na sociedade. A Lívia disse informar algo. E a Júlia colocou informar o leitor sobre o Covid. Ok. Alguns também colocaram notícia, certo, Deia? Alguns colocaram notícia também. Ok, então vamos lá. Posso só falar uma coisa da Deve. Camille? Eu achei interessante. A Camille colocou assim: influencia as pessoas a ficarem em casa. De certa forma, gostei. Então vamos lá verificar as respostas, gente. Que gênero textual é esse? É uma reportagem. Aí eu sempre vou retomar isso com vocês quanto for necessário, porque aprendizado é uma construção. Então é o seguinte, ainda confunde-se com notícia? Confunde-se. Querendo ou não, passa uma informação? Passa, certo, Andréia? Uhum. Só que o que diferencia? Lembra que a notícia ela é, primeiro, mais curta, segundo, ela tenta focar num assunto. Aqui a gente até temos o aspecto da pessoa que fica em casa, da Covid, que só pode sair para ir ao supermercado, compras essenciais, e o outro lado que ele aborda também, da questão dos bichos. Então, temos uma reportagem, porque ela tenta até expandir aí esse assunto, explora um pouco melhor. Eu até coloquei a tabela relembrando a reportagem, porque eu acho que sim, sempre é necessário retomarmos aí, para quem ainda tem dúvidas, ok? Então, é uma reportagem. Pode colocar o slide aí na tela. Obrigada. Aí a 2. Em sua opinião, qual é o objetivo desse texto? Expor, explanar o que aconteceu no mundo por conta da Covid-19. Eu coloquei da porque dá doença, tá? Uhum. Mas pode ser do vírus, Covid, enfim. O vírus não chama Covid, né? O vírus chama coronavírus. Então, é da Covid mesmo, no texto que tá do, mas é da Covid que é a doença. Também informar, como muitos colocaram aí, alguns aspectos positivos da doença, como os impactos, alguém colocou impactos, que eu lembro, positivos no meio ambiente, e explicar o porquê disso com a fala de especialistas. Eu sei que era muita coisa para vocês responderem num tempo curto, então, de certa forma, juntando tudo que vocês colocaram, daria essa resposta aqui. Olha, mas a Manuele colocou informar as pessoas o que vem acontecendo ao redor do mundo. A Manuele colocou. É verdade. Ela resumiu, né, o que a gente acabou de colocar, mas vocês acertaram, parabéns. Aí, por dentro do conteúdo, tá? Isso aqui estava no caderno do professor, na versão preliminar que nós temos, não sei se foi retirada, mas, enfim, eu acho importante relembrar. O texto expositivo remete à ideia de explanar sobre ou explicar um tema que se pretende desenvolver ou apresentar em relação ao tempo, ao espaço, à importância ou às circunstâncias. O discurso expositivo tem por objetivo informar, definir, explicar, aclarar, discutir, provar e recomendar alguma coisa, recorrendo à razão e ao entendimento. Então, olha o tanto de verbo aí que, querendo ou não, os textos expositivos. Lembrando que uma reportagem, a reportagem, então, sempre ela é expositiva? Não necessariamente. Nós já vimos isso aqui também. Já vimos até reportagem que o foco era a opinião do repórter, certo, Andréia? Não lembro se foi com você ou foi com a Mônica. Acho que não foi comigo, não. Acho que foi com a Mônica, né? Aí, retomando conceitos, temos o quadro aí da reportagem, que é o que eu falei que eu acho que é importante a gente relembrar. Definição da reportagem, aprofundamento da notícia com detalhes mais significativos sobre determinado assunto. Então, ela é mais rica em detalhes, ela aprofunda mais, certo? Publicação na mídia falada ou escrita. Linguagem formal e objetiva, a não ser que eu vá reproduzir a fala de alguém da forma com que a pessoa falou, aí eu utilizo aspas, eu faço uma citação direta, que é só pela aspas. Indireta, a pessoa vai tentar arrumar a fala da outra, tá? Temas diversos, como sociais, políticos, culturais e outros. E conteúdo, interpretação dos fatos e dados narrados. Então, a gente tenta interpretar o que está acontecendo, bem como ela colocou, no mundo, em algum fato que aconteceu, enfim, tá? Objetivo, informar e promover a reflexão sobre determinado assunto. Alguém falou disso, né? Que promove, de certa forma, uma reflexão, nos faz pensar, influencia. Em casa, Exatamente.
E textos aí mais extensos que a notícia podem ser informativos, descritivos, expositivos, narrativos ou opinativos. Esta, no caso, foi expositiva. Vocês conseguiram entender que estava informando, expondo alguma coisa. São escritos em primeira ou em terceira pessoa. Então, vale a pena a gente sempre retomar isso daí. Dando prosseguimento, atividade 4, interpretação textual. Você tinha falado que ia voltar naquelas questõezinhas lá. Você vai seguir ou você volta? Eu vou seguir e vou voltar. Vou terminar isso aqui e vou voltar. Obrigada bom. por lembrar, Deia. Qual é o assunto principal do texto? Aqui a gente começa a interpretação do texto. E 2, o distanciamento social a que nós humanos estamos sendo submetidos tem sido algo bom para a natureza, em geral, e para os animais. Por quê? 2 minutos, porque meio que a gente já respondeu e vai ficar repetitivo. O assunto vocês podem colocar brevemente, e a 2 vocês explicam para mim o porquê, tá bom? 2 minutinhos. E aí, André, o que eles colocaram? Olha, a Laura, a Júlia, a Laísa colocaram pandemia. Pandemia, ok. E a 2? A 2, o José Henrique colocou, porque o homem está destruindo as casas dos animais. Olha que bonitinho. Legal. Temos mais alguma? O momento que estamos vivendo. A 2, o José Ângelo colocou, porque eles não estão mais se sentindo ameaçados pelos humanos. Eles estão muito bons nas respostas hoje, você não acha? Vocês estão ficando bons em interpretação textual e pensar além, sabe, do que está escrito. Temos mais? O Eduardo colocou Covid-19, porque eles podem se locomover sem dificuldades. Vocês já vão até pensando nas próximas aí, porque já até outra pergunta. Então, a resposta aí, o assunto principal do texto é o impacto positivo que a pandemia tem causado para o meio ambiente devido ao distanciamento social da população mundial. Sim, é por conta da pandemia? É, mas qual foi o assunto? O que ele quis gerar com isso? Ele quis mostrar o impacto positivo da pandemia, porque temos várias reportagens e notícias por aí falando do lado negativo da pandemia, certo, Andréia? O que ele quis mostrar com essa reportagem? O impacto positivo que isso tem causado no meio ambiente, que primeiro ele começa falando da doença, o que aconteceu com as pessoas, e depois ele mostra o outro lado e aprofunda, ok? A 2, o distanciamento social a que nós humanos estamos sendo submetidos tem sido algo bom para a natureza. Repara que a 2 meio que é a resposta da 1. Em geral, e para os animais. Por quê? Né? Então, o que a gente esperava que vocês respondessem? Sim, que tenha sido algo positivo, e a partir disso vocês tentassem justificar de acordo com impressões pessoais, que foi o que vocês fizeram, né? Porque os animais estão se sentindo menos ameaçados, estão se sentindo melhor em seu ambiente, e aí a gente vai voltar naquilo que vocês falaram. Agora é o momento, eu acho. Quando tinha lá lar, docilar, ops, é bem isso. O animal, primeiro que nós
invadimos, de certa forma, o ambiente do animal, o habitat dele, o habitat natural. E nós construímos casas, prédios, uma cidade em torno aí das florestas, dos rios, dos oceanos, enfim. E agora que está todo mundo preso em casa, foi a hora que os animais se soltaram. Eu lembro que eu vi uma reportagem no Chile que tinha, eu não lembro se era um tigre, era algum bicho nesse sentido aí. Tigre, leopardo, alguma coisa assim. E ele estava super à vontade, não tinha ninguém. Ele estava na rua sozinho e ele desceu a cordilheira, né, gente? Então, olha só. Só que aí tem o ops. Por quê? Ele está tão à vontade assim, Andréia? É o ambiente realmente natural dele? Já não é mais. Já não é mais, né? Então, assim, lar, docilar, ops, não é tão mais natural, não é o ambiente deles, embora muitos bichos aí estejam se sentindo bem à vontade, mas não é mais, e sempre tem alguém de olho, porque o tigre ou o leopardo, não lembro o que é, depois vocês pesquisam, foi resgatado logo, logo. Aí nós temos a 3, a 4 a gente não vai fazer não, vamos fazer a 3. De acordo com o texto, pode deixar o chat aberto, já que eles respondem comigo. Que motivos, ou quais motivos, justificam o aparecimento de animais silvestres em áreas urbanas? Ah, meio que a gente já falou aqui. Por que será que esses animais estão saindo lá de onde eles estavam, nas florestas, do habitat que eles estavam, para invadir a cidade? Meio que vocês já responderam. Tem alguma? Não, peraí. Vamos lá. Sim. Tem o Giovanni coloca, o espaço fica mais amplo entre e cria uma liberdade, acho que era isso que ele queria falar. A Letícia colocou, porque agora eles estão livres num lugar que sempre foi deles. É mais ou menos a análise que a gente estava fazendo do lar docilar. Porque antes da cidade era floresta e agora é o lugar deles. A Larissa, né? Porque os humanos estão dentro de casa, eles sentem mais à vontade. Exatamente, é mais ou menos o que a gente respondeu lá no lar docilar. Entenderam agora a relação? A Maria Clara também colocou, eles não se sentem ameaçados pelos humanos. Então, temos aí, ó, o aparecimento de animais silvestres em áreas urbanas justifica-se devido ao distanciamento social da população mundial. Alguém colocou que as pessoas estão mais presas dentro de casa. Pode ir respondendo aí, tá, gente? Causado pela pandemia do coronavírus. O distanciamento social proporcionou a diminuição da circulação das pessoas em ruas, praias e outros espaços, dando oportunidade aos animais para que se sintam seguros ao circular por estes locais. Isso é uma sugestão de resposta, certo? Agora, acho que todos foram nessa linha mesmo, de entender que os animais não estão se sentindo ameaçados. Por isso que eles estão... Perfeito. Sabe? Aí tem uma proposta de atividade que eu vou fazer rapidinho, eles vão me bater hoje, mas eu vou fazer. Eu quero o quê? Tendo em vista aí o que a gente já fez, que trabalhou a linguagem verbal do texto, eu quero que agora vocês produzam alguma coisa com uma linguagem não verbal. Tira uma foto, faz um desenho, procura alguma imagem aí que vai enriquecer essa reportagem que a gente viu, certo, Andréia? E o que você acha de produzir um desenho, uma fotografia para completar essa reportagem, certo? Posta lá no CMSP. Não esquece de avaliar aqui a nossa aula. Temos aí o link e o QR Code, como já é de praxe, aí para vocês avaliarem. Eu não consegui mandar o beijo, ó, mostra aqui. Eu juro que eu anotei os beijos dessa vez, só que não deu tempo. Então fica para terça-feira, tá bom, meus amores? Fica com Deus. Bom final de semana. Beijos, Deia. Beijo. Até tchau, a terça. Tchau.